Olá, boa noite. Me chamo Luciano de Paula, sou enfermeiro e desejo a todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me deixou muito espantado, né? Fiquei um pouco assombrado a respeito de um vídeo que está circulando na internet. Acredito que todos saibam, eu sou enfermeiro e professor, né, dou aula para o curso técnico, e um comediante, não convém nem citar nomes, pôs um vídeo intitulado Enfermagem Raiz e Enfermagem Nutella. Né? Houve muitas curtidas e compartilhamento, inclusive um aluno meu compartilhou comigo esse vídeo. Quando eu assisti a primeira vez, achei até engraçado. Eu acredito que a intenção desse comediante foi realmente fazer algo engraçado, algo para descontrair. Tanto que ao final ele explica que ele estava fazendo aquilo para descontrair, né, a enfermagem que está na linha de frente. Porém, como enfermeiro e como professor, não sei, não, talvez ele não tenha nem noção do que ele tenha feito. Na verdade, ele alcançou um objetivo contrário. Embora talvez não haja muita reflexão de muitos colegas, vou tentar refletir um pouco para vocês compreenderem o que pode acontecer ou o que acontece com as informações que é dada nesse vídeo. Primeiro, ele divide, ao meu entender, de forma ofensiva, a enfermagem através de atitude, né? Enaltecendo a enfermagem raiz, que ele chama, e desmerecendo a enfermagem Nutella. Né? Nossa profissão já é muitos anos marcada de divisão. Né? Divisão essa que tem feito muito mal à enfermagem. Né? Botando até em status a gente nem saber, né, qual a função de quê, né, dentro da enfermagem. Tem muitas pessoas que não sabem qual a função do técnico, qual a função do enfermeiro. Né? Então, por nossa enfermagem ser partilhada, a gente tem os enfermeiros de nível superior e os enfermeiros de nível técnico. Isso acontece quando o sistema Nightingale vem para o Brasil, onde forma as enfermeiras diplomadas e as enfermeiras que não eram diplomadas, depois deu-se origem aos técnicos, auxiliares e enfermeiros. Enfim, então existe uma grande guerra, né? E quem trabalha no hospital sabe disso, a respeito de alguns técnicos com alguns enfermeiros. Alguns enfermeiros se acham mais, o técnico se acha mais. Particularmente, eu tenho minha visão particular e acho que todos nós somos iguais, mas fazemos funções diferentes. E toda organização precisa ter uma liderança. Né? E, no caso, são os enfermeiros de nível superior, que são a liderança para que haja uma coordenação. Né? Não existe grupo que não tenha um líder. Né? E aí assim se dá. Mas existe muita briga a respeito disso. E esse jovem, ao fazer esse entretenimento, ele se aprofundou mais isso. Né? Ao passo de alguns se colocarem como Nutella, outros se colocarem como raiz, e eu acho que a divisão sempre é ruim. Né? A divisão sempre vai ser ruim para a profissão. No momento que eu chamo um colega de Nutella, a outro colega raiz, eu estou criando divisão e coisas que não vão somar ao que a gente chama espírito de equipe. Né? Uma equipe unida, né, ela consegue trabalhar mais do que uma equipe desunida. Né? E para uma equipe ser unida, todos têm que se ver da mesma posição. Na verdade, como eu falei, tem um líder, mas todos precisam se colocar na mesma posição. Então isso para mim já foi muito ruim. Segundo, ele deu um banho na ética. Né? Ele desconstruiu toda a ética da enfermagem. Né? Quero dizer e deixar bem claro que nós não somos o que ele diz. Raiz, aí, é sinônimo de antiético. Né? Não é sinônimo de um enfermeiro descolado, não é sinônimo de um enfermeiro à frente dos seus colegas. É sinônimo de um ser antiético e de um ser que não representa. Pelo menos na minha equipe, um ser desse não participaria. Né? E aí eu vou começar a citar as coisas que ele vem citando no vídeo. Primeiro, ele aconselha usar tênis. Né? Diz que o Nutella usa crocs.
O enfermeiro raiz usa tênis. Tênis é proibido, segundo a NR32. Né? Tênis tem cadastro. Tênis. A NR32 pede sapato fechado. Né? E a gente adotou, sim, o croquet, né? Fechado. É o que tem furinho. Segundo a resolução da norma regulamentar 32. Então, quando ele começa a falar isso, ele já está indo de contra as leis que regem os princípios da enfermagem. Então, a pessoa que usa tênis ao invés de croquet, ela não é raiz. Na verdade, ela está agindo errado, né? E ela está expondo a sua vida. Né? Caso caia algo, né? Seja químico ou seja pontiagudo, furar o seu pé. Né? Depois ele fala, né, sobre a máscara. Né? Ele diz lá, né, uma conotação agressiva que o enfermeiro, né, coloca apelido, dá conselho amoroso. Real, isso acontece sim, principalmente no público, mas não é nossa função. Né? Nós estamos ali para fazer enfermagem. Nós não estamos ali para aconselhar, porque nós não somos psicólogos, e muitas das vezes, quando nós oferecemos, nós oferecemos nosso ombro amigo, num sentido terapêutico. Né? Nós não damos aconselhamento para as pessoas se separarem ou afligimos a vida pessoal da pessoa. Né? Pelo menos não deveríamos fazer isso. Então, quando ele diz isso, que coloca apelido no paciente, como o paciente que dentro do hospital gosta de ser apelidado, né? Chega a família e o enfermeiro chamar para um apelido. Isso é irreal. Né? Isso não é raiz. Né? Pelo contrário, uma pessoa sem postura, sem posição de enfermagem. Isso seria uma pessoa que age assim no setor de trabalho. Né? Quando nós estamos trabalhando, nós precisamos ter postura. Depois ele fala, né, da balada, né, que o enfermeiro sai de um plantão, vai para a balada e volta para... Eu te pergunto, você gostaria de ser atendido por um técnico, por um enfermeiro que está virado? Qual a probabilidade do enfermeiro que está virado e tomando café para ficar acordado, ou dorme em pé, como ele diz, fazer uma medicação errada? Entendeu? Botar um café com leite na veia. Né? Então, quer dizer, qual a possibilidade do erro se você vira a noite toda na balada e no dia seguinte vai trabalhar com coisas perigosas que pode levar o risco de vida para as pessoas? Então, isso não é ser raiz, isso é ser antiético, isso é ser inconsequente. Né? E aí você pode levar o risco às pessoas. Né? Algumas literaturas dizem risco de morte, ou risco de vida, né, para as pessoas. Enfim, não é ético fazer isso. Né? E aí ele diz, né, que depois a criança quebra o braço e ele chama, ele usa a expressão do esporro, dá esporro, o enfermeiro raiz dá esporro na mãe, no médico e na criança. Você imagina com o seu filho com o braço quebrado e o enfermeiro chega e diz bem feito, o técnico diz bem feito. Como você vai reagir? Será que você vai achar que ele é um enfermeiro raiz, um técnico raiz, uma enfermagem raiz? Chegar para o seu filho de 4, 5 anos com o braço quebrado e falar bem feito? Então a gente tem que tomar cuidado com determinados certo tipo de humor e o que a gente curte. Porque a gente tem que se pôr. É engraçado? É engraçado. A gente tem que se pôr e ver qual a mensagem que está enviando. Entendeu? Então não tem nada de raiz nisso. Entendeu? Pelo contrário, uma pessoa que faz isso tem que tomar um processo, tanto no Corém, um processo ético, como um processo civil, para indenizar a pessoa por dano de moral. Porque o enfermeiro, o técnico e o médico não estão na qualidade ali de julgar as pessoas, não. Estão ali para tratar das pessoas. O médico que faz isso tem que ser denunciado no CRM. O enfermeiro que faz isso no Corém. E o técnico também. O nome disso é antiética. E não tem nada de raiz, não. Tem nada de raiz nisso e não tem nada de sabedoria nisso. Entendeu? E a enfermagem não é assim. A maioria da enfermagem não é assim. Não vou dizer que todos, porque eu não posso responder por todas as pessoas, mas já trabalhei em hospital, já trabalhei em ambulância, hoje dou aula. A maioria da enfermagem trata o paciente com dignidade. Um paciente que ouve isso daí
e entende que isso daí, que é o ápice da enfermagem, o paciente vai ter medo de ir no hospital. Entendeu? Então, na verdade, denigriu a imagem da enfermagem. Né? Então, quer dizer, da expor em médico, a gente tem o zelo de ter uma comunicação interdisciplinar, uma comunicação salutar. A gente precisa respeitar os nossos pares. Entendeu? Nós precisamos respeitar o médico, nós precisamos respeitar o fisioterapeuta, nós precisamos respeitar o auxiliar de serviços gerais. Porque todos nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar. Então nós não temos que dar expor. E se a gente acha que tem alguma coisa de errado, nós não temos que expor. Mas chamar o colega em particular e oferecer o nosso conhecimento. Pergunta assim, poxa, colega, se você fizer assim, será que não fica melhor? Né? Ter tato para falar com outro profissional. Né? E falar com a mãe nem se fala, porque eu já falei da criança, eu não vou falar nem da mãe. Né? Tratar depois a criança com coação, ameaça, né? Vai arder. Isso não existe, isso é antiético. Isso não tem nada de raiz. Nada de raiz. Abrir o frasco de gotejamento, faz parte da prescrição médica. O tempo de gotejamento é o tempo que altera a concentração. Se eu pego uma medicação que eu tenho que dar durante 3 horas e dou em 1 hora, eu aumento a concentração daquele fármaco dentro do meu corpo. Ou seja, eu posso ter efeito colateral e, dependendo da medicação, e até ocorrer risco de vida. Então, quando uma pessoa fala que o enfermeiro raiz, ele abre, ele dá, ao entender para o leigo, que quando ele está lá no soro, ele também pode abrir para aquele soro cair mais rápido para ele sair do hospital. E isso é um risco, isso é um problema, porque se a medicação ela tem que correr durante 2, 3, 4 horas, ela tem que correr porque a concentração que o médico quer, que ele prescreveu, não é a concentração daquela medicação toda ser feita em 1 hora. É como se você tivesse que tomar medicação em 4 horas, ou se você tivesse que tomar, vamos dar um exemplo, uma colher de chá, uma a cada hora, e você toma as 4 de uma vez. Isso pode causar dano. Entendeu? Então, aumentar o soro, diminuir, isso é coisa restrita do enfermeiro e do médico. E nenhum enfermeiro, nenhum técnico com responsabilidade faz isso que esse senhor falou. Então, isso não é ser raiz, isso é ser inconsequente, irresponsável. Entendeu? Porque quando o médico dá a medicação, ele dá a prescrição. Né? Em quantas horas ele quer correr. E aí a gente tem a técnica, né? Tanto os enfermeiros quanto os técnicos, o cálculo de gotejamento, essa medicação vai ficar em quantas horas, a não ser quando o médico fala, bota para correr rápido. Então aí a gente bota para correr rápido. Do contrário, vai correr em quantas horas, doutor? E você vai fazer o cálculo e você vai ajustar milimetricamente a gota. Isso é o correto, isso que é raiz. Então aí houve uma inversão de valores muito grande, gente. Entendeu? E realmente dá uma ideia para o público até do erro. É engraçadinho, mas as pessoas não estão tendo a noção do risco que tem essa mensagem. Entendeu? Principalmente para a pessoa que não tem o conhecimento. Certo? E aí, né, sem contar a injeção, né, que ele falou que tem que apertar o braço, o enfermeiro raiz aperta o braço até doer. Isso, gente. Isso. Você gostaria de receber uma injeção que ficasse com o braço doendo? Não sei o que. A pessoa gosta de masoquismo, gosta de dor. A maioria não gosta, né? Então, quer dizer, isso não representa a enfermagem. Entendeu? Foi uma brincadeira que ele fez, mas uma brincadeira assim, que eu gostaria de deixar bem claro que não tem nada de raiz ali. Tudo que ele falou de raiz, na verdade, tem coisas confusas, né? Dar banho cantando louvor. Gente, nosso país é laico. Se a pessoa for espírita, tu acha que ela vai gostar de ouvir louvor? Você tem que aplicar juízo de religião naquele momento. Você é enfermeiro, você não é capelão, você não tem que pregar a sua religião. Quer dizer, se eu sou espírita, eu vou ali, começo a cantar ponto de macumba. Alguém vai me chamar a atenção. Por que o louvor pode? Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar isso, nenhum nem outro. Porque a ética diz que nós somos religiosos.
Nós não temos que pegar a religião, e em alguns hospitais você assina até um termo, que se você for da tua religião, tu é mandado embora por justa causa. Entendeu? Então, há de se convir que isso não são coisas éticas a ser feito. A gente tem que respeitar a cognição do paciente. O paciente não tem que ter a cognição que a gente tem, construção intelectual que a gente tem, e muito menos religiosa. Né? Então, fara alto no hospital, no final, não, que chega o enfermeiro raiz fara alto. Gente, um dos princípios da Florence, a teoria ambientalista, é o silêncio. Durante muito tempo a gente ia no hospital que era enfermeira com o dedo na boca. O silêncio ajuda na recuperação do paciente. Então, o que eu posso dizer, gente? Foi um comediante, eu não critico, porque ele provavelmente fez no sentido, alcançou o objetivo. E aí que eu te digo, muitos enfermeiros se pondo nesse lugar, eu sou raiz, eu sou Nutella. Gente, sem reflexão. Antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que refletir. Já tinha colegas já no comentário, se você mais de quantos? 11 mil visualizações, com 1.400 curtidas. Então, quer dizer, tinha colegas já dizendo assim, não, o enfermeiro é Nutella, a gente, técnico, somos raiz, já fomentando essa coisa antiga, chata e boba. Que o técnico que fica nessa guerrinha boba de enfermagem, enfermeiro e médico não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer ser enfermeiro, vai fazer a faculdade. Se você quer ser médico, vai fazer a faculdade. Se você não fizer a faculdade, se contenta com o que você é. Seja enfermeiro ou seja técnico. Foi o que você quis ser, que você lutou para ser. Se você lutar, eu acredito que você tem a capacidade intelectual de ser. Entendeu? Agora, não adianta essa guerra antiga de enfermeiro e técnico. Na verdade, a gente tem que entender que a gente somos uma equipe e unidos somos mais fortes. Tudo onde há divisão, há quebra de força, a diminuição de força. Uma equipe unida, ela funciona muito melhor do que uma equipe desunida. Né? E isso nós, enfermeiros, aprendemos isso em administração. Já que nós vamos chefiar a equipe, nós temos que prezar pela união da equipe. Então é isso, queridos. Eu queria deixar esse recado, eu fiquei muito assustado, né? E falei aqui bastante no vídeo, mas esse tipo de enfermagem raiz não nos representa. Né? O Nutella, que foi intitulado assim, o Nutella é a enfermagem correta. Né? O enfermeiro ele tem que ter zelo pelo paciente, ele tem que velar pelo paciente, ele tem que fazer as coisas da forma correta, seguindo as leis vigentes no país. Ok? Queria deixar esse recado mais para os meus alunos, que muitos alunos meus mandaram, mas vou deixar no meu canal para quem quiser assistir, refletir. Aceito críticas, aceito sugestões, enfim. Deixa esse canal para reflexão de vocês, tá bom? Um abraço aí, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.